Queridos, eu tenho uma palavra que o Senhor me deu há uma hora atrás, mas é algo que mexeu já com o meu coração. Gostaria que você que trouxe a palavra do Senhor abrisse já em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 23 em diante. Atos 10, 23. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 10, 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns dos irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando. E tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E versículo 33. Logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável que aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, e andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho dessa mensagem. É uma mensagem que Pedro estava trazendo para Cornélio. Nós conhecemos a história, e Cornélio, ele era um centurião romano, e ele teve uma experiência com Deus. Um ser resplandecente, um anjo do Senhor apareceu para ele e falou: as tuas orações foram ouvidas, as tuas ofertas subiram em memória diante do Senhor. E Deus falou para ele mandar mensageiros à terra de Jope e buscar um homem chamado Pedro, e trazer esse homem chamado Pedro, que ele falaria as palavras de Deus para Cornélio e a sua família. E o interessante é que Deus também tinha falado com Pedro, numa visão que ele teve, num arrebatamento, de um lençol descendo com toda sorte de animais. E Deus falou para Pedro naquela visão: mata e come, mas eram animais imundos. E Pedro falou: de maneira nenhuma, Senhor, nada imundo entrou na minha boca. E o Senhor falou: não considere imundo aquilo que eu purifiquei. E Pedro, assim, por 3 vezes teve essa visão. E ele entendeu que Deus estava chamando ele para pregar agora para os gentios. E eu quero falar que essa pregação de Pedro que nós lemos aqui é uma síntese, é um texto de uma pregação onde
um homem chamado Lucas, que escreveu o livro de Atos. Ele fez uma síntese dessa pregação para deixar registrado para nós. Primeiro, essa carta foi para Teófilo, e Teófilo significa amigo de Deus. Então, o livro de Atos foi escrito para os Teófilos. Quem são os amigos de Deus aqui? Amém? Então nós vemos que Pedro escreveu essa carta, essa síntese, essa explicação resumida daquele discurso que deveria ser uma mensagem evangelística para os gentios. E eu quero que você entenda que Pedro, ele ficou 40 dias com Jesus ressurreto. 40 dias Jesus se apresentou para ele depois da ressurreição e falou as coisas mais profundas para Pedro. Então Pedro estava debaixo de uma revelação tremenda. Não foi uma revelação como nós temos, apenas de interpretar o que a palavra de Deus diz. Ele teve um tete a tete com Jesus 40 dias. E ele veio com essa mensagem, e uma mensagem poderosa. E nessa síntese, nessa mensagem evangelística, Pedro ele fala que o centro dessa mensagem, o ponto central dessa mensagem, foi aquele que foi pendurado no madeiro e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O tema central da mensagem foi que Jesus foi para a cruz. Que ele foi para a cruz. E depois fala para que todos aqueles que creem no seu nome recebam perdão dos seus pecados. Então ele foi para o madeiro, ele foi para aquela cruz por causa do pecado, por causa da inimizade que o homem tinha com Deus, porque o homem estava separado de Deus. Nós, sem Cristo, nós éramos estranhos, alheios à vida de Deus. Mesmo que aqui os gentios ou os amigos de Cornélio não tivessem consciência do que aconteceu ali em Jerusalém, eu quero falar que na consciência de todo ser humano existe o certo e o errado. Existe dentro de todo ser humano um vazio existencial quando esse homem, essa mulher não conhece a Cristo. Existe um senso de culpa, existe um senso de condenação. Existe dentro de todo ser humano uma dor, um anelo, um desejo de ser feliz, de encontrar felicidade, de encontrar alegria. Então nós vemos que todos precisam da mensagem da cruz, porque o pecado foi que trouxe sobre nós toda essa distorção, esse vazio, essa tristeza, essas perguntas que a humanidade toda faz: da onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? Toda a humanidade faz essas perguntas. Por quê? Porque o homem sabe que aqui na terra existe uma missão, existe um propósito. Existem muitas perguntas que não têm respostas. Mas quando Pedro começou a pregar e começou a falar que Jesus, ele foi como o Deus vivo, o Cordeiro de Deus que foi pendurado naquela cruz, ele estava falando daquele que estava tirando o que nos separava de Deus. E fala que Jesus, quando cumpriu, e quando ele foi a oferta do pecado da humanidade, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ressuscitou. E Pedro não estava apenas pregando o evangelho, Pedro estava demonstrando Cristo, apresentando Cristo. Eu quero falar que muitas vezes nós pregamos a palavra no intuito de pregar a palavra, mas quando os apóstolos eles pregavam a palavra, eles tinham o intuito de apresentar o verbo da palavra, o Cristo da palavra. Nós vemos que toda a pregação do reino de Deus, toda a pregação dos apóstolos, era para apresentar Jesus, era para demonstrar Jesus, era para falar: ele ressuscitou. Eu sou testemunha disso. Eu carrego uma essência dentro de mim, e eu fui chamado para demonstrar Cristo, para apresentar Cristo, para que Cristo apareça na tua vida, na tua história. E eu quero falar para você que está me ouvindo: Jesus quer aparecer hoje na tua vida, na tua história. Eu não quero que você escute uma mensagem
Eu quero que você tenha um encontro com aquele que ressuscitou dentre os mortos e está aqui neste lugar, está aqui neste momento para tocar a sua vida, para tocar na tua história, para tocar na sua casa, na sua família. Nós temos que ter uma expectativa, não apenas de vir no culto, mas de ter um encontro com Deus. Se você tiver uma expectativa, eu vim para ter um encontro com Deus, você vai sair diferente nessa noite, porque o Jesus da Bíblia, Ele ressuscitou e Ele está aqui. Ele quer fazer algo na tua vida e na tua história. Você não saiu de casa no feriado para apenas ouvir uma mensagem. Você saiu da tua casa para receber um toque de Deus. Você não veio ouvir uma palavra. Você veio receber uma glória, para ser transformado um pouquinho mais à imagem daquele que te ama. Você veio aqui de um jeito e vai sair de um outro jeito. Porque sempre quando há um encontro com Jesus, quando há uma colisão com essa presença poderosa, é impossível que nós saiamos iguais. Levar uma trombada de um caminhão de Jesus, você sai diferente. Quem quer hoje ser tocado, quem quer um toque poderoso de Deus, eu quero falar para você, se você tiver expectativa, você vai ter a realidade. Se você tiver fé, tudo é possível, aquele que crê. Eu creio que Jesus está aqui. Eu creio, eu quero apresentar não a Bíblia de Jesus, mas o Jesus da Bíblia, que ressuscitou dentre os mortos, que morreu naquela cruz por mim e por você, que está aqui nessa noite por mim e por você, para fazer algo na minha vida e na tua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? E quando nós falamos aqui que Jesus é a resposta para tudo, é resposta para a culpa, resposta para a falta de paz, é resposta para o vazio, é resposta para a condenação, é resposta para essas perguntas: de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Ele é a resposta. Ele é aquilo que você precisa hoje. Ele está aqui. Ele ressuscitou. Queridos, eu quero falar que quando ele falava sobre Jesus e falava sobre a cruz e a ressurreição, e Jesus oferecendo esse acesso ao Pai através do perdão dos pecados, a solução para o homem, que era tirar o impedimento, tirar aquilo que colocava um obstáculo entre o homem e Deus. Jesus falou: eu estou quebrando, eu rasguei o véu, e se você crê no meu nome, você vai experimentar um toque, um contato, uma realidade direta com o Pai. Porque quem crê no meu nome tem os pecados perdoados. E sem a barreira do pecado, nós temos acesso a Deus de uma forma poderosa. E eu quero falar que, junto com a mensagem da cruz e da ressurreição, Pedro, ele fala de 4 atributos de Deus. Ele fala de 4 virtudes de Jesus aqui. E quando ele está falando sobre a cruz e falando de 4 virtudes, eu entendo que ele estava falando de cada ponta do madeiro. Tanto no madeiro vertical, aquilo que toca a terra e aquilo que toca o céu. O madeiro horizontal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tem 4 pontas. Eu quero falar sobre as 4 virtudes da cruz, que mostram para nós um caminho e que traz para nós um equilíbrio, para nós temermos a Deus, depois que nós tivemos o encontro com Jesus, amém? E depois do encontro com Jesus, nós temos que entender o propósito da cruz, as 4 virtudes da cruz. E a primeira virtude da cruz, querido, eu quero, no versículo 38, vai falar Jesus de Nazaré. Quando eu penso em Jesus de Nazaré, eu estou falando da ponta que toca a terra, da ponta vertical do madeiro. Jesus de Nazaré.
Jesus, ele viveu desde a infância até 30 anos de idade, quase 30 anos, em Nazaré. Ele foi chamado de o Nazareno. Nazaré, eu fui buscar o significado, os teólogos dão dois significados para Nazaré. Ou Nazarete, que é o guardado, o separado. Ou Néster. Néster significa o ramo novo, o rebento, o renovo. E as duas coisas trazem um significado de Jesus. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele é o ramo novo, está falando de uma planta frágil. Ele se fez frágil em Nazaré. Ele estava na figura humana como filho do carpinteiro, numa cidade de má reputação, Nazaré, uma cidade da Galileia, uma cidade onde as pessoas da Galileia eram pessoas de má reputação, tanto que Nicodemos chega e fala: porventura, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E nós vemos que Nazaré, Jesus sempre foi zombado por ser nazareno. Até na cruz, Pilatos colocou Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus, para zombar de Jesus. Em Atos 24:5, quando vai falar de Paulo, fala: Paulo é o principal agitador da seita dos nazarenos. Mas por que Nazaré? Por que Jesus de Nazaré? Porque é o local onde não estavam os religiosos, não estavam os intelectuais, mas é o local onde estavam os pequenos, os desprezíveis, os pecadores, os que estavam mais distantes de Deus. E eu quero falar que o Jesus de Nazaré é a ponta do Calvário que toca a terra. O Jesus de Nazaré traz um sentido para mim e para você, que não importa aonde você está, não importa o que você está fazendo, não importa se a tua atitude, o seu comportamento é repugnante, não importa o tamanho do teu pecado, o que toca a terra, o que veio da terra, é o Jesus de Nazaré, aquele que tocou os de Nazaré, aquele que andou com aqueles de Nazaré. O nosso judeu de 33 anos, que está à direita do Pai, viveu quase 30 anos em Nazaré e deu apenas o dízimo dele, os 3 anos do seu ministério. Mas quase 30 anos do seu ministério foi um ministério escondido, sendo apenas o carpinteiro de Nazaré. E eu quero falar para você hoje, que o Jesus da Bíblia se fez como um de nós, se fez simples. Os textos que eu quero deixar, Romanos 8:2, vai falar assim: o Filho, o Jesus de Nazaré, se fez de semelhança da carne do pecado. Romanos 8:2. Hebreus 2:17 fala assim: em tudo convinha que fosse semelhante aos irmãos. Em tudo convinha que ele fosse semelhante aos irmãos. Ele era igualzinho a mim e a você. Sabe o turbilhão que passa dentro de você? De sentimentos, de pensamentos, de vontades? Passava sobre Jesus. Passava sobre o Jesus de Nazaré. Sabe a dor que você sente, o frio, vontade de fazer as suas necessidades, o cansaço, a dor quando você é injustiçado, a dor quando você passa fome. Tudo isso passou no homem Jesus de Nazaré, porque em tudo ele se fez semelhante aos irmãos, para ser o primogênito entre muitos irmãos. E tem um versículo mais forte que eu amo, que está em Hebreus 4:15, fala assim: que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado. São verdades que falam da humanidade de Jesus. Como nós, igualzinho a mim, que sou atraído, que sou, inclinado, que vem um turbilhão de vontades,
erradas também veio sobre Jesus. Em tudo ele foi tentado. A diferença de Jesus e eu, de Jesus e você, é que ele não pecou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi para aquela cruz como cordeiro imaculado, santo, para derramar um sangue puro, que ia comprar homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. O cordeiro que foi achado digno, o cordeiro que foi achado digno, porque venceu todas as coisas, e venceu todas as coisas, sabe de que maneira? Na natureza humana, 100% homem, dependendo do Espírito Santo, olhando para o Pai, acordando às altas madrugadas, tendo sono, sendo tentado, mas vencendo todas as coisas, para que em tudo ele fosse o nosso referencial, o aferidor da medida. Quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele falou, eu sou o referencial do caminho, eu sou o referencial da verdade, eu sou o referencial do estilo de vida, porque ninguém vai ao Pai se não for através do meu referencial, do meu caminho, daquilo que eu trilhei como homem, como você. A palavra do Senhor, em Filipenses 2:6, vai falar do quinoses, do esvaziamento de Jesus. Filipenses 2:6 fala assim, que Jesus, sendo na forma de Deus, sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação se aferrar na natureza divina. Ele não ficou preso na glória divina, mas antes, no versículo 7 fala que ele aniquilou a si mesmo, esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e na forma humana, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele se esvaziou. Quando alguém fala assim, mas Jesus venceu porque era Deus, ele venceu como homem. Santo é só Jesus. Não, você pode ser como Jesus. Você pode viver como Jesus. Porque o mesmo Espírito que dirigiu Jesus, dirige a você. O mesmo Pai que era aquele que era o referencial para Jesus, é o teu Pai também. Nós temos os mesmos recursos, nós temos a mesma graça para vencer toda sorte de tentação, porque Jesus, na natureza humana, ele venceu toda sorte de tentação. O Jesus de Nazaré. E a palavra do Senhor também fala em Atos 10, outra virtude de Jesus. Atos 10, versículo 36, vai falar assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, e este o Senhor de todos. Ele é o Jesus de Nazaré, que toca os homens, que toca os pecadores, que toca os mais desprezíveis. O Jesus de Nazaré é um homem comum de nós, mas ele é o Senhor de todos. Na ponta do madeiro que aponta para o céu, ele é o Senhor de todos. O Curios de Curos, a supremacia, o soberano dos reis da terra, aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que é o Senhor da minha vida e da tua vida, aquele a quem nós devemos reverência, porque ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o Senhor de todos. Então nós vemos que o madeiro, ele tem um Jesus que toca os pecadores, mas nós temos também na outra ponta do madeiro, que aponta para o céu, aquele que foi colocado no lugar mais alto dos céus. Porque continuando Filipenses 2, versículo 9 a 12, fala: depois que ele foi para a cruz, sendo obediente, o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor de todos, ele é o soberano, ele é aquele a quem
Ele é o sustentador de todas as coisas, o controlador da história, o Deus que é o Senhor de tudo, que está no lugar mais alto, o Senhor do universo, o homem mais simples de Nazaré, e agora o homem mais santo que existe na face do universo todo, onde os anjos declaram para ele: santo, santo, santo é o Senhor, é o Senhor, o Senhor é santo. Ele veio do lugar mais desprezível, mas hoje ele está no lugar mais santo, mais alto e mais sublime. Então nesse madeiro vertical existe um caminho, e nesse caminho, querido, enquanto mais você se submete, quanto mais você se rende ao senhorio de Jesus, porque entenda uma coisa, a madeira fala da figura humana, a cruz fala de um caminho, a cruz não é só um lugar, a cruz é um caminho, porque ele fala: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. A cruz é um caminho. E quando nós vemos Jesus de Nazaré e o Senhor de todos, enquanto mais eu me rendo ao senhorio dele, mais vai ficando para trás uma natureza desprezível, mais vai ficando para trás uma natureza pecaminosa, e mais da natureza divina e santa vai entrando dentro de mim. Enquanto mais você se rende a esse senhorio, o madeiro se torna um caminho. O madeiro se torna um caminho para você. Você pode fazer a pior besteira do mundo. O Jesus de Nazaré anda por toda parte, fazendo o bem. Ele faz o bem para aquele que o faz o mal. Mas ao mesmo tempo Ele quer que você entenda que Ele é o Senhor. Entenda que Ele te comprou, que você não é mais o dono do teu nariz, que você precisa reverenciá-lo por aquilo que Ele é. Você precisa se render à sua palavra, porque Ele fala em Lucas 6:36, Ele fala, Lucas 6:46, porque me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Então não adianta a gente cantar que Ele é o Senhor e não fazer o que Ele manda, porque Ele é o Senhor de todos. Amém? E agora, na travessa do madeiro horizontal, eu quero falar da direita para a esquerda. Na ponta direita tem outra virtude que está aqui, fala: a paz por Jesus Cristo. Versículo 36 ainda: anunciamos a paz por Jesus Cristo. Na destra, na mão direita, no lado direito, tem uma virtude: Ele oferece paz. Ele foi a oferta de paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Em Colossenses 2, vai falar que Ele é a nossa paz. Ele oferece paz, sabe por quê? Porque a nossa vida é cheia de lutas, cheia de incertezas. Vivemos num mundo hostil. Temos uma natureza que também combate contra nós mesmos, que nos sabota. Existe um turbilhão do lado de fora tentando nos derrubar, e existe um turbilhão do lado de dentro tentando também nos derrubar. Mas tem algo que nos envolve com uma graça maravilhosa. Tem alguém que nos abraça no meio dessa tormenta toda. Tem alguém que nos envolve com a sua presença e nos traz segurança. A paz por Jesus Cristo. O que Ele oferece na destra dEle, no lugar de honra para você, o que Ele oferece para a humanidade é a paz. Fala: justificado mediante a fé, nós temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Eu não sei você, mas quando eu lembro da minha vida antes de Jesus, antes de eu ter um encontro com Jesus, eu não tinha paz. O meu interior não tinha paz. Eu tinha muitos medos, eu tinha só incertezas. Mas hoje eu tenho segurança, porque Ele é a nossa segurança.
Porque ele fala que ainda que você ande no vale de sombra, no vale de morte, nós não vamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Só a presença dEle já manda embora, já lança fora o medo, já lança o tormento, já lança a insegurança. Ele nos enche de paz. Tem um versículo de Jó 22, versículo 21, que fala assim essa palavra: une-te a Ele e terás paz, e assim te sobrevirá o bem. Outras traduções falam: reconcilia-te com Ele, aproxima-te dEle, apega-te a Ele, e você vai ter paz. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais paz, mais segurança, mais certeza, mais proteção, mais convicção, mais eu sei quem eu sou, mais eu tenho força para enfrentar os desafios da vida, de todas as etapas da vida, porque a paz por Jesus Cristo foi oferecida para nós lá na cruz do Calvário. Ele foi a oferta de paz para curar a tua alma, para curar a tua alma, para aquietar a tempestade, não mais a tempestade só de fora, porque Deus muitas vezes Ele não aquieta a tempestade de fora, num estalar de dedos, mas Ele é poderoso para aquietar sempre a tempestade que está aqui dentro. Ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é quando as circunstâncias são pacíficas, são abençoadoras, são situações que cooperam com as minhas expectativas. Mas a paz de Jesus não é como a paz do mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Sabe quando ele falou isso? Quando ele estava se entregando na última noite, quando ele ia se entregar na cruz, e os discípulos iam entrar em pânico após a morte de Jesus. Ele falou assim: ó, estou deixando a paz, não como o mundo, mas a minha paz. A minha paz, a paz por Jesus Cristo. E na ponta esquerda do madeiro, da travessa horizontal, o último atributo que está no versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, na mão direita, no lugar de honra, tem uma fonte de paz inesgotável para você. Do lado esquerdo, um Jesus que é juiz dos vivos e dos mortos. Romanos 14, versículo 9, fala que esse juiz é o Senhor dos vivos e dos mortos, e todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, porque toda língua e todo joelho vai se dobrar diante dele, e cada um vai prestar conta daquilo que fez mediante o corpo, diante desse tribunal, diante desse juiz dos vivos e dos mortos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 fala que todas as nossas obras são pesadas em balanças. Todas. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você não faz, o porquê você faz, as nossas intenções, os nossos motivos e as nossas atitudes são todas pesadas em balanças justas. E fala para nós que Ele é o juiz, que nós vamos prestar conta de tudo. Em Romanos 2,6 fala: Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras, segundo os seus feitos. Tem um texto que é tão detalhista que Jesus ele fala, em Mateus 12:36, toda palavra frívola, de baixo escalão, toda palavra imoral, fútil, que o homem disser, toda palavra, ele há de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras será justificado e por suas palavras será condenado. Toda palavra fútil, inútil, imoral, toda palavra maldosa, nós vamos dar conta, porque Ele é o juiz.
dos vivos e dos mortos. No lado esquerdo da cruz, na travessa horizontal. Então nós vemos que, quando nós entendemos que nós vamos prestar conta de tudo, o apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro 1,17, ele fala: se Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, devemos andar com todo temor, enquanto estivermos nesta peregrinação. Enquanto eu estou peregrinando, enquanto eu estou passando por esse mundo, enquanto eu estou vivendo essa vida curta, efêmera, passageira, eu preciso andar com todo temor, porque Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele vai recompensar toda a obra. Ele pesa todas as palavras e todas as atitudes em balanças justas. Então nós vemos o equilíbrio da cruz, que do lado direito tem uma graça que traz paz o tempo todo, que traz justificação, que traz perdão, que traz segurança. Mas do lado esquerdo da cruz tem também um relacionamento com Deus que deve ser com temor, com reverência, com temor, uma vida com temor. Não é porque nós recebemos graça sobre graça que nós temos que aproveitar a graça para vivermos do jeito que a gente quer, uma vida desgraçada, sem temor. Não, pelo contrário, nós temos recebido uma graça para honrarmos aquele que tem nos dado essa graça. Temos recebido esse favor para andarmos no temor. E eu falo agora, o caminho que eu quero falar da travessa horizontal é da esquerda para a direita. Quanto mais temor, mais favor. Escuta de novo, ó. Quanto mais temor, mais favor. Então eu quero falar uma coisa. A travessa vertical, ela está falando de identidade. Da onde Deus nos pega, do jeito que Ele nos recebe e para onde Ele quer nos levar. Um caminho que cada vez mais nós vamos deixando para trás o velho homem e vamos cada vez mais vivendo a identidade do novo homem. Da esquerda para a direita, então fala do quê? Fala do propósito, da missão. Enquanto mais temor eu tenho na minha peregrinação, mais favor e capacitação eu vou ter para cumprir a minha missão. Então a cruz, ela fala da identidade do propósito, trazendo a resposta para mim e para você, que Deus, Ele quer transformar as nossas vidas de glória em glória na imagem de Jesus. Ele aponta para o céu, o madeiro aponta para o céu, porque é um caminho onde Jesus, Ele quer dominar a tua vida, reinar na tua vida, conquistar as tuas mazelas, transformar o teu interior, mudar você num novo homem, numa nova mulher. É um caminho que você tem que trilhar pela cruz, rumo ao céu, rumo a cada vez mais a se parecer com Cristo. Como pastor? Me rendendo, obedecendo o que Ele fala, obedecendo os seus mandamentos, me rendendo à sua palavra, buscando a Bíblia, não apenas porque a Bíblia é um lugar para contar uma história. Eu fico muito triste que tem gente que não lê a Bíblia. Tem cristão que não lê a Bíblia. Eu várias vezes fui abordado, mas muitas e muitas vezes eu fui abordado. Quando eu estou lendo a Bíblia, alguém pergunta para mim assim: você vai pregar, pastor? Aí eu fico calado, falo: não vou não. Ah, mas por que você está lendo a Bíblia? Aí eu seguro assim para não falar, mas não foi uma, não foi duas, não foi três. Porque na mentalidade do cristão, ler Bíblia é para quem vai pregar, pastor Esteu. Que pastor só lê Bíblia para pregar. E que a ovelha tem que ouvir Bíblia na igreja quando o pastor prega. Mas a Bíblia é o teu manual de fé e prática. A Bíblia é lâmpada para o teu pé, luz para o teu caminho. A Bíblia revela o verbo e o verbo é Jesus.
A Bíblia traz a revelação da beleza de Cristo, do conhecimento de Cristo. Como que eu vou me submeter a um Deus que eu não conheço? Que vontade desse Deus eu vou fazer se ela não for revelada? Se eu não tenho conhecimento da sua vontade, como que eu vou agradar o seu coração e vou ser transformado debaixo do seu senhorio? Se eu não sei o que Ele quer, se eu não sei o que Ele pensa, se eu não sei o que Ele sente, eu preciso mergulhar nas Escrituras para entender o coração de Deus e a vontade de Deus, para pegar o caminho da cruz, porque aquele sacrifício foi para abrir um caminho para a tua identidade. Aquele sacrifício foi para abrir um caminho para transformar as nossas vidas, não apenas para te salvar, mas fazer de você um representante fiel, uma fotocópia exata da imagem de Jesus Cristo nessa terra. A igreja de Antioquia começou a viver de tal maneira, os gregos começaram a se converter de tal maneira, que eles foram chamados de cristãos, de pequenos cristos, pelos do mundo. Aqueles que não eram cristãos começaram a falar: esses homens são iguais a Jesus, esses homens são iguais a Jesus, esses homens são iguais a Jesus, porque os gregos, quando receberam a palavra, ali em Antioquia, diz a palavra que eles receberam de tão bom grado, a graça estava sobre eles, a mão do Senhor veio sobre eles, e Deus começou como um bom oleiro transformá-los, e eles ficaram parecidos com Jesus. Daí onde nós adotamos essa terminologia do cristianismo, dos cristãos, veio lá de Antioquia, quando eles foram denominados assim por aqueles que não serviam o Senhor, porque eles se pareciam com o Senhor. O Evangelho não veio para te levar para o céu, mas para fazer você um representante do céu aqui na terra. O Evangelho não veio para você um dia ser glorificado à imagem de Jesus. O Evangelho veio para te transformar aqui na terra a imagem de Jesus. E o Evangelho veio para você ter todo o favor, toda a graça, porque a graça é capacitação, é favor, para você cumprir a tua missão. Mas para a gente sair da esquerda, do Deus juiz dos vivos e dos mortos, e ir para a direita, o Deus da superabundante graça, eu faço o caminho no temor. A minha reverência, o meu respeito, o meu temor a Deus quando eu estou sozinho, o meu temor a Deus quando eu estou sem olhos, não sob vigilância. Esse temor a Deus vai me levando para um lugar de favor, e esse lugar de favor vai me capacitando para eu não só falar de Jesus, mas para apresentar o Cristo ressurreto. Se você quer viver o Cristo ressurreto, apresentar o Cristo ressurreto, ande nessa terra, no temor de Deus, para você viver nessa terra o favor de Deus. Amém? Então, quando Pedro faz essa mensagem, nós vemos que é uma mensagem de equilíbrio, que a cruz não é só o Deus que tolera e ama os pecadores, mas é um Deus também que repudia o pecado, que é santo, santo, santo. Não é só um Deus que tem graça, paz, paz. Você se aproxima dele, tem paz. A hora que você quiser, ele te envolve com paz. Amém, é verdade. Aproxima-te dele, tem paz. Mas se você quiser mais do que paz, se você quiser a favor de Deus, você tem que andar no temor de Deus. No temor de Deus. Porque a cruz não é estática. A cruz é um movimento. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz não é só o que Jesus fez. A cruz é um movimento da vida do cristão.
A cruz é aquilo que eu devo andar, que eu devo, caminhar sobre ela, carregar a minha cruz, negando a mim mesmo e fazendo o caminho do Gólgota. E esse caminho do Gólgota é o Deus me transformando, é o Deus me favorecendo para eu ter uma identidade, uma missão, cumprindo o meu propósito nessa terra, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Queria desafiar vocês a se colocar em pé, em nome de Jesus. Quero que você agora feche os seus olhos. A cruz não foi só para Jesus, a cruz é um caminho. Na verdade, a cruz são dois caminhos. O madeiro são dois madeiros, que é o caminho para o homem até o céu e o caminho do homem aqui na terra. Feche os teus olhos. Tem um caminho que te leva para a natureza divina até os céus. E tem um caminho que você anda diante dos homens aqui na terra. Na vertical e na horizontal. E eu pergunto para você, dentro do equilíbrio da cruz, como você está? Feche os seus olhos agora, eu quero que você entenda que o equilíbrio da cruz não é você banalizar a graça. O equilíbrio da cruz não é você entender que Deus te ama no pecado, e Ele te ama no pecado. O equilíbrio da cruz não é isso. O equilíbrio da cruz é ser transformado a cada dia, crescer a cada dia, aumentar a natureza divina a cada dia. Importa que Ele cresça dentro de mim e que eu diminua. Importa que eu diminua, que Ele apareça. Quero que você comece a orar agora. Faça a tua oração. Faça a tua oração e fale para Deus hoje: Senhor, eu quero pegar a minha cruz e fazer esse caminho. O caminho do temor, da esquerda para a direita, que vai aumentar a paz e o favor. E o caminho, Senhor, que sobe aos céus, do lugar desprezível de Nazaré, onde o Jesus fraco e humano, mas eu vou subindo para um Jesus santo e poderoso, forte e glorioso. Eu quero viver esses dois caminhos da cruz que foram abertos para mim. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero viver esses dois caminhos. Eu quero andar nesses caminhos. Eu gostaria que ninguém fosse embora, porque eu tenho algumas revelações para entregar ainda. E Deus quer te visitar com cura, com libertação essa noite. Mas antes nós louvarmos o Senhor, eu quero fazer uma oração por você. Porque Deus falava para mim: filho, eu vou dar corações novos nessa noite. Eu vou dar corações novos, porque aquele que ouvir a minha voz, eu vou entrar e eu vou mexer por dentro. Eu vou mexer na estrutura de homens e mulheres através dessa palavra. Pai, eu oro, Senhor amado, que aqueles que estiverem se rendendo diante dessa mensagem sejam tocados agora. O Senhor falou, Deus, que corações novos o Senhor traria neste lugar. Deus, a cruz, a dolosa cruz, a penosa cruz, tem um propósito de uma vida de movimento, de uma vida de honra. Deus, e eu oro, Deus, que homens e mulheres aqui, meu Senhor, comecem a te honrar de forma diferente. Comece a ter uma atitude diferente, Senhor, porque Tu és o juiz dos vivos e dos mortos. Tu és o Senhor absoluto, supremo da minha vida, da minha alma. Tudo que eu tenho é Teu, Senhor, e é o Senhor que manda e eu obedeço. E eu quero me render ao Teu senhorio. Deus, eu oro, Deus, que vidas venham se render, que venham se render ao Teu senhorio, que venham se apaixonar pela Tua palavra, para se submeter à Tua palavra, que venham se render, meu Senhor, ao Teu temor, para se encher, Deus, de capacitação para cumprir o propósito nessa terra. Deus, uma unção de identidade desça agora.
uma unção para cumprir propósito. Venha nessa noite, venha nesse momento, uma unção para cumprir propósito, uma unção para gerar identidade, uma unção para mexer em identidades, para nos levar para mais perto daquele que é santo, uma unção para capacitar para propósito. Vem, meu Senhor, nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Ore agora e adore o Senhor. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Ninguém sai ainda, por favor, no nome de Jesus.